Olá, meus amigos, irmãos, amigas, paz e proteção para toda a nossa família, né? Vamos dar continuidade ao nosso trabalho de conscientização e valorização humana. Como já falei, nós iremos, abordar várias situações aqui para que nós possamos ter uma compreensão melhor sobre o universo, sobre a nossa existência, sobre o nosso dia a dia. A cada dia vai passando, a gente vai abordando um tema. Bom, como vocês sabem que está muito em alta agora, é o tema da inteligência artificial. A inteligência artificial está no topo hoje, Então nós vemos aí os robôs, as máquinas evoluindo, quase que se transformando em seres humanos. Isso é tecnologia se desenvolvendo, claro, tem sua parte importante, evolutiva, claro, isso é muito bom. Porém, a gente tem que entender se as máquinas estão evoluindo, e isso só pode acontecer por causa do homem, porque de forma nenhuma elas iriam existir se não existisse o homem. Então, independente de inteligência artificial, independente de robôs ou de alta tecnologia, eu volto a salientar que o mais importante no mundo é o ser humano. Então, quando você se deparar com alta tecnologia e as pessoas dizem, olha, eu vou perder emprego, vou perder isso e aquilo. Não, a tecnologia ela está para ajudar. O ser humano, ela não vai nunca, em nenhum universo, em nenhum lugar, ela vai substituir o ser humano. Porque o ser humano, ele é a imagem e semelhança do seu Criador. Uma máquina não é a imagem e semelhança de um Criador, ela é a imagem e semelhança de alguém que o criou, mas não o Criador. Então, primeiro a gente tem que ter definido isso aí. E se você olhar direitinho, outra questão. Você analise, embora a tecnologia seja super importante, no campo da medicina e em tantos os campos, mas a gente tem que entender que o ser humano, a relação humana é mais importante. Mas o que está acontecendo no mundo, nada contra a tecnologia, é que as relações humanas, as ações humanas estão sendo substituídas por máquinas. E nós devemos entender que precisamos das máquinas para nos auxiliar, mas nós precisamos das relações humanas. Nós precisamos pensar no outro, nós precisamos sentir o outro, senão a gente vai ficar igual uma máquina, que não tem sentimento. Ela reproduz sentimento, mas ela não tem sentimento por si só. Mesmo sendo uma inteligência artificial, alguém colocou lá a inteligência para poder essa máquina funcionar. Então nós estamos vivendo uma época em que eu volto a ressaltar as relações humanas, a importância humana é muito essencial para todos nós. O mundo hoje, você vê tanta tecnologia, mas as guerras continuam, a fome, a miséria, tantas coisas ruins. Então, o que a gente observa é que evoluiu muito tecnologicamente o ser humano, mas como ser humano, na ação dar e receber, ele não evoluiu, ele não consegue ver a situação do outro. Vamos falar de uma coisa bem interessante no passado. Por exemplo, na época, segundo as Escrituras, na época em que Jesus esteve aqui na Terra, lógico que existiam homens muito inteligentes, existiam sábios, existiam professores, existiam pessoas catedráticas, existiam tantas pessoas no mundo, que se fosse comparar a intelectualidade, o desenvolvimento intelectual e tecnológico de Jesus para aquelas pessoas que existiam na época, é impossível comparar, não tem como comparar. Isso causou até uma dificuldade muito grande dos líderes, dos representantes do povo, aceitarem. Não tem
tem como a gente aceitar a ideia de uma pessoa que a gente vê que ela não tem esse desenvolvimento intelectual, não tem essa desenvoltura. Mas entenda bem, uma coisa é você entender. Olha, eu entendo de tecnologia, eu entendo de vários campos do conhecimento humano. Então você pode entender muito de filosofia, você pode ser um grande professor de matemática, você pode ser uma pessoa de destaque na sociedade, não é? Mas há uma grande diferença entre entender e compreender. Porque aquelas pessoas todas, com toda aquela desenvoltura, elas não tinham a visão que Jesus tinha. E elas precisavam daquela visão. Mas elas não podiam aceitar, porque elas estavam tão voltadas só para o desenvolvimento, né, externo, que não perceberam. Então, o que é que Jesus tinha, além e maior do que todas aquelas pessoas? Ele tinha a compreensão humana, ele tinha o amor humano, o amor ao próximo, ele não tinha julgamento, né? Ele não estava preocupado só com a aparência, ele estava preocupado com o bem-estar, né, das pessoas. Na verdade, o que ele queria era que as pessoas que tivessem muito compartilhassem com as pessoas que não tinham. Esse era o desejo dele. Para vocês terem uma ideia, houve um evento chamado de Pentecostes, depois que Jesus foi crucificado. Esse evento de Pentecostes fez com que os apóstolos reunissem as outras pessoas para compartilharem o que tinham. Ou seja, o que eu quero dizer é que nós estamos vivendo uma época muito parecida. Nós estamos muito voltados pela tecnologia, pela aparência, pelo exibicionismo. Eu quero me mostrar o quanto eu sou bom, o quanto eu sou bonito, o quanto eu sou destaque. Mas o ideal é que você use todos os seus recursos de conhecimentos, né, de tudo que você tem, para favorecer outra pessoa. Eu não estou falando você sair por aí e dar tudo que você tem, não é nada disso. Mas você desenvolver na sua mente algo que vá pensar nas outras pessoas. Porque enquanto as pessoas estavam pensando em como construir mais coisas, Jesus estava pensando: como eu posso ajudar as pessoas? O que é que eu posso fazer? Né? Qual o recurso que eu posso criar para ajudar essas pessoas? E mesmo ele não tendo recurso financeiro, ele ainda usava o recurso que ele sempre teve, que é o recurso da palavra, né? De estimular as pessoas, das pessoas terem condição de se curarem. Ou seja, embora nós estejamos vivendo numa época de grande tecnologia, nós estamos num mundo muito diferente a nível mental e a nível humano. Então nós temos que entender o que é mais importante. A tecnologia da inteligência artificial, da física quântica, é importante, é claro que é importante. Mas o mais importante é a simplicidade humana. A relação humana, eu volto a dizer, é algo pelo qual todas as coisas existem. Então, isso é importante a gente saber dessa questão da tecnologia. O quanto nós vamos compreender isso. Que adianta você ter tanto recurso tecnológico, mas as pessoas se matam numa guerra? Para que tanto recurso tecnológico se existem pessoas que têm tantos bens materiais e outras pessoas estão morrendo de fome? Que adianta tanta evolução que nós temos no mundo se uma é só para uma parte, outra parte está passando necessidade? Então não adianta eu pensar lá nos Estados Unidos estão construindo máquinas e robôs que fazem tudo, se perto de mim tem pessoas passando fome, passando necessidade. Então nós voltamos os olhares para longe, para frente, para a tecnologia, mas esquecemos do olhar mais perto, do olhar mais perto entre as pessoas. Então vamos trabalhar nossa consciência para que a gente possa compreender melhor esse mundo atual, esse mundo que nós estamos hoje, para que nós possamos nos tornar pessoas melhores, pessoas
que a cada dia vai preparando um espaço, preparando uma proteção. Porque o que vai nos proteger hoje não é o quanto de dinheiro a gente tem, é importante, eu já falei. Não é o quanto de bens materiais e de recursos, isso é tudo importante. Mas é o quanto nós vamos desenvolver a nossa mente para colaborar com as outras pessoas que estão precisando. Isso é muito importante para a nossa vida. Então, eu volto a dizer, entre a inteligência artificial e a física quântica e a simplicidade humana é mais importante. Não estou aqui querendo negar o desenvolvimento tecnológico que a gente tem. Igual no passado, entre todos os líderes, entre toda a tecnologia, entre todos os desenvolvimentos que existiam naquela época, aquele homem simples que estava voltado para as pessoas era o mais importante. Era e continua sendo. O que eu quero dizer? Que o olhar para outra pessoa mais próximo da gente é o mais importante de tudo. Então, é essa questão. O que é melhor para a humanidade? A inteligência artificial ou a simplicidade humana? O bom são os dois. Nós temos que ter os dois. Agora, se concentrar só na tecnologia, só no projecionismo, só no exibicionismo, todos nós vamos perecer de uma forma muito ignorante. O movimento de conscientização e valorização humana é para que a gente passe a pensar, pare e pense. O que é que você está fazendo a sentido público? Porque o ser humano ele vive numa escala evolutiva. Então ele tem o nível individual, o nível familiar, o nível social, o nível nacional, o nível mundial e o nível cósmico. A que nível nós estamos? Eu só estou no nível pessoal, só penso em mim. O interessante é mim, o resto que se vire. Tá bom, você está no nível pessoal. Eu estou no nível familiar, só me preocupo com a família, o resto que se vire. Vamos desenvolver uma consciência cooperativista. O quanto você pode cooperar para o bem das outras pessoas. Não é simplesmente dar as coisas. É as ações que você pode fazer para cooperar com a melhoria das outras pessoas, ok? Esse é um trabalho da conscientização e valorização humana, que não é meu, é nosso. Todos nós vamos desenvolvendo aos poucos, ok? Um grande abraço, paz e proteção para toda a nossa família.